Olá, vascaíno, vascaína de todas as épocas. Eu sou Davi Almeida e este é o Acorda Gigante. Bom, gente, vamos aqui falar de Vasco 4, Vitória 3. Em São Januário, hoje estou falando no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes de tudo, eu peço, como sempre as pessoas fazem aqui no YouTube, né? Dá o seu like, seu dislike, compartilha, comenta. Mas se você der o dislike, aliás, e dá um like também, comenta aí o que achou do vídeo, o que achou do jogo também. A gente sempre gosta que você aí do outro lado resenhe com a gente aí nos comentários. A gente sempre vai ter o prazer de responder a vocês. E falando do jogo, assim, a gente costuma dizer que o Vasco, né, é para quem acredita, né? Mas além disso, e hoje mostrou que o Vasco também é para quem tem boa saúde cardíaca, principalmente. Porque não é de hoje, né? Quem é vascaíno há muito tempo, que já tem umas primaveras aí na carcaça, sabe como é que é o Vasco, né? Sabe que há muito tempo que o Vasco tem jogos assim, infartantes, vamos dizer assim. Porque hoje, olha, eu acredito que todo mundo já contava com esse jogo, com uma derrota, no máximo um empate. Porque assim, tomar 3 gols do Vitória, com todo respeito ao Vitória, é inadmissível. Inadmissível tomar três gols dentro de casa, ainda mais de um time que assim, está na zona de rebaixamento, tá lutando para não cair. O Vasco, apesar de ter ainda o perigo da zona de rebaixamento, mas estava mais longe. É um clube que, ainda mais agora, depois desse resultado, agora olha mais para a parte de cima da tabela. E aí, por isso, como um clube que quer almejar coisas maiores, tomando 3 gols, assim, de 3 gols e mais uma vez, gols bobos. Já não é o primeiro vídeo que eu falo isso, não é o segundo, não é o terceiro. Infelizmente, a defesa tem tomado gols bobos, assim, bobíssimos. E por mais que teve reforços, continua a mesma coisa, assim. É feio, é uma coisa que eu não gosto, como eu sempre falo, é eleger culpados. Apontar dedo para as pessoas, dizer que o culpado é esse ou aquele. Mas realmente o sistema defensivo, sempre quando não deixa a desejar, acontece o jogo que foi contra o Cruzeiro, né? Que foi um excelente jogo e não tomamos gol nenhum. Foi um jogo assim que a gente pôde destacar assim para, digamos, o Diniz vai querer falar com os jogadores sobre a parte defensiva do jeito que ele gosta. Ele vai dizer com certeza, eu quero desse jeito aqui que foi contra o Cruzeiro. E aí com isso, acho que o que vai fazer é treino, treino, treino. Né? Até o próprio Barros, que sempre que vinha fazendo bons jogos, ótimos jogos, hoje foi mais abaixo. Hoje foi mais por sorte do que por qualquer outra coisa. Aquele gol chorado do GB no último minuto de jogo praticamente. Teve erros de arbitragem, a gente não pode. Ok, que a gente adora um clubismo aqui, mas vamos procurar ser menos exacerbados nisso. Realmente, a expulsão do Lucas Halter, do Vitória, fica ali meio que um asterisco, né? Porque se foi por causa do empurrão no PH, realmente foi uma expulsão meio assim injusta, né? Porque acontece isso em todos os jogos. Mas como o Vasco sempre é prejudicado, quase sempre tem sido prejudicado nos jogos, esse digamos que fica no crédito por causa disso. Porque se realmente foi erro, mas erro por erro, a gente tem tido muitos também contra nós. E com isso, agora o Vasco chega a 10º lugar, né? E Diniz, por favor, olha mais para nossa base, por favor. O GB mostrou isso, o Rael já mostra isso há muito tempo. O Luiz Gustavo que saiu mostrou isso. Olhar mais para o Zucarel, para o Lohan, o Helder, você subiu. Eu tenho certeza que esses garotos conseguem dar conta do recado mesmo, sendo reservas que podem entrar no decorrer dos jogos ou substituir jogadores que estejam lesionados ou suspensos.
A base do Vasco sempre foi muito forte. Tem o lema do rival lá de que craque faz em casa, e que o Vasco também não é diferente. Não querendo copiar eles, mas a história do Vasco todo mundo sabe quantos jogadores bons, maravilhosos foram revelados em São Januário, né? Por isso temos que olhar mais para a base, ok? O certo é ter a mescla, né, da base com os profissionais de qualidade. Se forem pensar, o time de 97 a 2000 foi montado assim, né? 94, 95 foi começando a chegar alguns jogadores. 95, 96 foi um tempo que não foi bom para o Vasco, né? E aí foi chegando uma peça aqui, outra ali, chegou Edmundo, chegou Nasa, Odivan, e teve mais gente que chegou de clube pequeno para o Vasco. Chegou Mauro Galvão, chegou Edmundo, chegou Evair, foram trazendo as peças. E aí subiram Felipe Pedrinho da base, teve mais gente da base que eu não estou lembrado agora. O Carlos Germano, que já era da base e já estava há algum tempo no clube. A montagem de elenco certa é assim, pensando de cada parte, realmente, até porque não tem como gastar tanto, né? E agora próximo jogo, se não me engano, é contra o Fortaleza. E fora, eu acho que dá muito bem para ganhar também, porque o Fortaleza não vem bem. E agora olhar para cima. Não ficar com medo de zona de rebaixamento, porque além do Vasco ser um clube grande, tem que pensar grande, como falei no outro jogo, no outro vídeo. O Vasco tem que pensar grande. E não pode, mais uma vez, não pode ter esses erros bobos de defesa. Fica complicado assim. Aqui é só tô externando aqui, é só apenas uma indignação, uma raiva, como foi do outro jogo, porque do jogo do Palmeiras. Ok que o Palmeiras é muito forte e não tem realmente perder para eles, não é que seja normal, mas é entendível, mas perder de 3-0 também e sem nenhuma reação é complicado. Hoje até o Coutinho também não apareceu muito no jogo. O próprio Puma, que estava indo bem, não apareceu bem no jogo. Foi um jogo que a maioria das peças estavam apagadas. Isso não, pelo menos contra o Vitória, porque esse jogo é um daqueles jogos pontuais que definem a permanência ou não de um clube na Série A. Tem jogos categóricos assim dentro do Campeonato Brasileiro que fazem a diferença para um clube ou cair, ou ficar, ou ir para uma Libertadores, ou conseguir um título, enfim. E aí é isso. Esse jogo de hoje foi um desses jogos pontuais. Bom, dito isso, que você vascaína, mais uma vez, deu like, deu dislike, comenta aí, por favor. Vamos engajar aí para que a nossa conta aqui, para que o nosso canal possa proporcionar cada vez mais bons vídeos para vocês, ok? Uma ótima semana para todos, até porque quando o Vasco vence, o vascaíno tem uma ótima semana, não tem como. Por mais que tudo aconteça na semana, a semana é boa para eles. E é o que eu desejo para vocês. Até a próxima. Tchau, um abraço.